com você? Hoje é o nosso episódio 1.5, o aulão ao vivo da terceira temporada do Conquistar. Eu sou a professora Yara Graça, professora de Química aqui do CMEAN e vou acompanhar vocês nesse aulão ao vivo. Segue a gente lá nas nossas redes sociais, Aproveita esse tempinho para seguir as nossas redes sociais, que são aqui @conquistar.seducan e também a nossa hashtag Conquistar22. Bora dar uma olhadinha no episódio de hoje. É o episódio 1.5 de Química, a gente vai falar das ligações químicas. Nós vamos aí nos aprofundar nos conceitos de ligações químicas. Também vamos falar de ligação iônica, covalente e metálica, apresentar alguns exemplos para vocês de ligação iônica e também a diferença entre esses tipos de ligação. Tá bom, gente? Então agora aperta o play e vamos lá para o aulão. E a gente começa o aulão aqui pensando um pouquinho, raciocinando um pouquinho sobre esses conceitos de ligações. Lembrando que caso você aí esteja um pouquinho perdido, dá depois uma olhadinha nos episódios anteriores que a gente apresentou para vocês um pouco de conceitos e de dicas de ligações, tá? Então a perguntinha que eu trago para iniciar esse primeiro momento da nossa aula é essa daqui. O que o carbono disse quando foi preso? Olha só, Que pergunta. E agora? Quero que vocês façam essa análise do carbono referente a ligações, tá? A todas as ideias aí que nós já apresentamos sobre as ligações químicas. E aí, qual seria uma possível resposta, para essa perguntinha, O que será que o carbono pode ter falado quando ele foi preso? É uma piadinha, para a gente descontrair, para iniciar esse primeiro momento da aula, tá bom? Agora vocês vão ficar aí com a perguntinha pensando um pouquinho melhor. Daqui a pouquinho eu volto. E aí, pessoal, conseguiram pensar numa possível resposta aí? O que será que o carbono pode ter falado quando ele foi preso, Eu vou dar uma olhadinha no que vocês estão comentando lá no nosso chat, lá do YouTube, tá bom? Ver o que vocês estão respondendo aí, vamos lá. Bom, inicialmente eu tô vendo aí nos comentários os bom dia de todo mundo, Todo mundo iniciando aí esse primeiro momento da aula, Bom dia, bora ver se outras pessoas agradecendo e falando aí. Tomara que o aulão seja bacana, eu também espero que o aulão de hoje seja bom. E esse é o primeiro aulão, aqui nessa nossa terceira temporada do Conquistar. A gente vai ter um monte de coisa boa daqui para frente, Esses aulões vão continuar na sexta-feira. Acompanhe os episódios anteriores também, que aconteceram na segunda, na terça, na quarta e na quinta, tá? Sexta-feira é só esse encerramento aqui do componente, tá bom? Na semana que vem a gente tem matemática. Vamos lá? Aqui a gente tem uma resposta. Olha só, a Juliana, colocou assim: eu tenho direito a 4 ligações, Uma possível aí resposta para essa pergunta. O que será que ele falou? A Sabrina, lá do CMEAN, aqui do CMEAN, melhor dizendo, ela colocou: ele captura hidrogênio. Será que ele captura hidrogênio? Será que ele falou isso na hora que ele foi preso? Eu capturo hidrogênios, Bora para mais uma possível resposta. O que mais que vocês podem colocar? A perguntinha é simples, O que o carbono falou quando ele foi preso? O que será que ele pode ter dito lá no momento que ele foi preso, tá? O que mais? Já temos aí 2 possíveis respostas. Ele disse que ele tem direito a 4 ligações e outra pessoa falou que ele captura hidrogênios, átomos de hidrogênios. O que mais, que a gente pode ter de resposta? Vamos lá, gente. Esse é o momento, Aqui eu trouxe um raciocínio rápido aqui. Claro que é uma piadinha, para a gente descontrair esse primeiro momento. Outra resposta, a Catherine falou que eu tenho direito a 4 ligações. Olha só, já fazendo a conexão do elemento carbono com as ligações químicas, que é o assunto da aula de hoje. Tá bom? Mais alguém? Será? Alguém mais que pode comentar, dar uma possível resposta aqui para o que será que o carbono falou quando foi preso?
Vamos lá, então? Vamos corrigir? Bora ver se vocês acertaram, se todo mundo que interagiu aqui acertou. Olha só. Isso mesmo, né? Então, o carbono, a gente está fazendo esse link com o conceito de ligações que a gente, né, vem tratando a semana inteira, né? Então, realmente, o elemento carbono, lá na tabela periódica, ele faz parte ali daquele grupo, daquela família da tabela, da família 14, 4A, tá? Então, por esse motivo, porque ele tem 4 elétrons na sua última camada, né, na camada de valência, ele precisa, né, se estabilizar fazendo 4 ligações. É isso mesmo. E aí, né, fazendo a comparação com as pessoas, né, que são presas, né, já que é a piadinha de hoje, toda pessoa tem direito a fazer ligações, né? Mas o carbono não. O carbono tem direito a 4 ligações. Ele precisa, na verdade, estabelecer essas 4 ligações para poder adquirir a estabilidade e existir na natureza, né, da maneira que a gente conhece, né, e aí, no caso do carbono, a ligação que ele vai estabelecer é covalente, né? E essa ligação ele pode fazer ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, ele pode combinar ligações, né? Vocês aí que depois vão estudar mais sobre os compostos orgânicos vão perceber essa quantidade de ligações e de compostos que o elemento carbono pode fazer, tá bom? Então, resposta correta, ele tem direito a 4 ligações, ele pode fazer 4 ligações e ele deve fazer 4 ligações para adquirir estabilidade, né, na sua configuração eletrônica, tá bom? Gente, ó, parabéns a todos que acertaram. Quem ainda não conseguiu interagir, não conseguiu participar, bora lá no nosso canal do Conquistar lá no YouTube, né, para esse momento de interatividade, para esse momento de participação, ok? Agora a gente vai pro aulão mesmo, a gente vai entender melhor como que acontece e para que serve essas ligações químicas. Vamos lá! Bom, gente, então a ligação química, né, as ligações químicas do tipo interatômicas, que são essas que nós vamos trabalhar aqui no aulão, elas se justificam, né? Elas existem, a gente estuda esse assunto para entender melhor por que as substâncias existem da maneira que elas existem. Então, pensa numa substância aí. Pensou? Pois é, essa substância, ela só existe da maneira que você está imaginando aí por conta das ligações interatômicas, tá? Os átomos, né, lá na tabela, na sua tabela periódica, eles, né, precisam se combinar, precisam se ligar, precisam se unir para poder existir na natureza da maneira que a gente conhece, ou pelo menos boa parte deles, tá bom? Então, olha só, as ligações químicas, né, as ligações interatômicas, que são essas entre átomos interatômicas, elas são interações, né, que ocorrem entre átomos, tá? Então, interatômicas entre átomos, para que eles formem justamente as moléculas e as substâncias que a gente conhece aí no nosso cotidiano. Sem essa força, sem essa união entre esses átomos, as substâncias não existiriam do jeito que a gente conhece, né? Por exemplo, a água não seria essa molécula que a gente conhece agora, né? Que a gente conhece aí na natureza, tá bom? Existem 3 tipos de ligações, né, químicas interatômicas que a gente pode trabalhar, que são elas as iônicas, covalentes e metálicas, tá bom? Cada uma delas com sua característica, sua propriedade, ok? Então, gente, as ligações, né, qual é o sentido, qual é a função de uma ligação, né? Fazer com que os átomos fiquem estáveis. Essa palavra eu vou usar bastante, tá? Porque, na verdade, a configuração eletrônica de boa parte dos átomos não está estabilizada. E as ligações, elas servem justamente para isso, para que eles adquiram estabilidade e possam existir na natureza da maneira que a gente conhece. Agora, essa estabilidade, ela vem por conta de uma regra. Olha só, vou apresentar essa regrinha para vocês. Isso, olha só, né? Então, as ligações, elas vêm, né? Elas surgem a partir da combinação de átomos, como eu havia comentado com vocês, né? Esse átomo, essa família aqui da tabela periódica são os gases nobres, tá? Estão em azulzinho. Bora relembrar aqui a tabela periódica. Esses gases nobres não precisam fazer ligações químicas, a gente já vai falar deles aqui na regra do octeto. E os outros elementos aqui da tabela periódica, né? Eles precisam dessa estabilidade para poder existir. Então, eles se combinam para poder existir na natureza. Como que é essa combinação? Sempre vai
funcionar, né, da seguinte maneira. Os rosinhas aqui, que são os metais da tabela periódica, vão se combinar com esses verdes e amarelos, os ametais. Quando isso acontece, a ligação existente é a iônica, tá? Então, metal com semimetal, ligação iônica. Quando a ligação acontece entre os metais, todos esses rosinhas aqui, a ligação é metálica, bem fácil, né? Então, a ligação entre metais é metálica. Já quando a ligação acontece aqui nessa região, né, os ametais e o hidrogênio, que está lá na pontinha, já é uma ligação covalente, tá bom? Então, essa é a regrinha. Dou essa dica também para vocês lá no episódio de dicas, então depois dá uma conferida lá, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora falar mais um pouquinho da regra do octeto, olha só. A regra do octeto é a regra que justifica essa ligação, essa estabilidade, tá? Então, sem essa regrinha, né, essa regrinha que foi proposta por Lewis, é a regrinha que ajuda a entender melhor como que acontece essa ligação. Então, os gases nobres, aqueles que eu acabei de mostrar para vocês ali na tabela, eles têm a configuração estável já, por conta de terem 8 elétrons na sua camada de valência. E todos os outros elementos da tabela periódica, todos os outros átomos da tabela, querem ficar com a mesma estabilidade dos gases nobres. E aí, gente, eles fazem quase qualquer coisa para adquirir essa estabilidade, tá? Então, pode avançar um pouquinho e aí eu apresento a vocês o seguinte, olha só. Por esse motivo, os elementos, eles podem doar, receber, compartilhar elétrons, tá? Então, eles vão fazer quase de um tudo para poder adquirir a mesma estabilidade que os gases nobres possuem. Então, doar e receber, a gente vai ver que é a ligação iônica. Compartilhar, a gente vai ver que é a ligação covalente, tá? Então, eles vão fazer aí muitas coisas, vamos dizer assim, né? Eles vão realizar várias, perdendo elétrons ou compartilhando elétrons para poder adquirir a mesma estabilidade dos gases nobres. E aí, é daí que surgem as ligações químicas. Elas podem ter caráter iônico, metálico ou covalente, dependendo aí do tipo de ligação que aconteceu. Os gases nobres, mais uma vez falando deles, olha a nobreza desses gases, hein? Daqui a pouquinho eu quero saber um pouquinho de vocês, um pouquinho mais sobre esses gases, tá? Então, esses gases nobres, eles são os únicos átomos que já possuem esses 8 elétrons. Percebam que o número 8 é um número chave aqui, né, na regra do octeto e nas ligações químicas, tá? Então, os gases nobres, eles já possuem esses 8 elétrons na camada mais externa. Por esse motivo, gente, eles não precisam fazer ligações químicas para existirem na natureza, tá? Não precisam, ok? Eles já têm essa estabilidade. E aí eu volto para a tabela periódica mais uma vez aqui com vocês, né? Para reforçar que os gases nobres são esses azulzinhos aqui. Eles já possuem esses 8 elétrons na sua configuração eletrônica, na sua distribuição eletrônica. Eles são da família 18 aqui, esses azulzinhos, né? E aí eles são muito instáveis, né? Eles já têm a estabilidade por conta desses 8 elétrons na sua última camada. Todos os outros elementos da tabela periódica querem ficar com a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Eles fazem de tudo para isso. Eles perdem elétrons, ganham elétrons, compartilham elétrons, tá? E aí, fazendo de um tudo, é o que a gente chama de ligação química, tá bom? Então, as ligações acontecem justamente para que esses átomos aqui, ou pelo menos boa parte deles, adquiram a mesma configuração eletrônica dos gases nobres. Gente, eles morrem de inveja dos gases nobres, tá? Então, eles querem ficar com a mesma configuração dos gases nobres, ok? Então, regra do octeto é isso. 8 elétrons na camada de valência, todos os outros elementos querem ficar com essa configuração eletrônica, que é a configuração dos gases nobres, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho mais das ligações iônicas especificamente, olha só. Então, as ligações iônicas, também chamadas de heterovalentes ou heteropolares, né? Elas acontecem entre, olha só, os metais, que eu já mostrei para vocês ali na tabela periódica. Então, vai ser sempre um metal, tá?
E elementos muito eletronegativos, tá? Ou seja, ametais e o hidrogênio, tá? Então, sempre essa ligação iônica vai acontecer entre essas duas regiões da tabela, os metais com um ametal ou com o hidrogênio, tá? Nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder os elétrons, enquanto que os ametais e o hidrogênio tendem a ganhar os elétrons. Tá bom? Então, aí a gente já consegue identificar as regiões na tabela, né, e perceber quem vai doar, quem vai receber, quem vira cátion, quem vira ânion, tá bom? Palavrinhas importantes que também a gente já trabalhou, né, nos episódios. Falamos aí dos cátions e dos ânions, mas vamos reforçar um pouquinho mais aqui, né? E aí aqui eu apresento para vocês um esqueminha, né? A gente costuma representar os átomos assim, quando nós estamos falando de ligações, para facilitar o entendimento, para a gente perceber como é que está acontecendo essa mudança, né, do elétron, essa transferência do elétron, então o compartilhamento, tá? No caso aqui, como é ligação iônica, né? Então nós temos um átomo que tem a tendência a perder elétrons, tá? E um outro átomo que tem a tendência a ganhar elétrons. Perceba que esse átomo aqui, né, que está pertinho de mim, ele tem 7 elétrons na sua última camada. 7. Segundo a regra do octeto, para ter estabilidade, ele precisa de mais um, né? Ele já tem 7, ele precisa ter 8. Então, esse átomo aqui vai doar o seu elétron para esse átomo para adquirir estabilidade. Olha só como é que vai acontecer. Né? Então, acontece essa transferência do elétron, né? Esse átomo se torna, né, um cátion, porque ele perde o seu elétron, ele cede o elétron, tá? E esse átomo que recebeu esse elétron se chama ânion, tá? Então, cátion é aquele que perde o elétron, ânion é aquele que ganha o elétron, tá bom? Então, a ligação iônica, basicamente, é essa transferência de elétron. Aquele ali se desfez completamente do seu elétron, enquanto que esse ganhou um elétron para adquirir estabilidade. Lembrando que aqui, tudo que eu estou falando para vocês é sempre para adquirir estabilidade e alcançar ali a configuração dos gases nobres, tá? Lembram-se que eu comentei aqui do 8, né? Então, esse, quando ganhou um elétron, ele adquiriu a mesma configuração eletrônica dos gases nobres e aí ele ficou estabilizado, né? Ele pode existir na natureza, tá? E aí, gente, justamente por conta dessa ligação que acontece entre um positivo e um negativo, essa diferença de eletronegatividade, que ela é muito forte, as características das ligações iônicas são essas aqui, ó. Então, nós temos, né, algumas características dos compostos iônicos. Eles são duros e quebradiços, eles possuem altos pontos de fusão e ebulição, né? Eles costumam conduzir corrente elétrica quando estão, né, fundidos, né, na forma líquida ou então solubilizados em água, diluídos em água, na forma aquosa, tá? Então, aqui, essas características se devem principalmente por conta aí dessa força eletrostática que acontece entre o cátion e o ânion da ligação iônica, ok? Olha só mais um exemplo de ligação iônica, né? Então, fique de olho que, né, lá nesse átomo, quando ele ganha elétrons, ele se torna um íon, né? Quando ele ganha, é um íon negativo, e quando ele perde, um íon positivo. Aqui eu apresento para vocês justamente o cloreto de sódio, aí, que é o nosso íon mais comum, o que a gente mais utiliza como exemplos, né? Que é a ligação iônica entre o sódio e o cloro, que aí se tornam, né, o cátion sódio, ele é da família 1 da tabela periódica, então ele tem tendência a perder elétrons. Olha só, carga positiva. Já o cloro, que é da família 7A, lá da tabela periódica, ele tem tendência a receber esse elétron, tá? Se ele é da família 7, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Essa dica eu também dei para vocês lá nos nossos episódios anteriores. Dá uma conferida que eu tenho certeza que vai ser bem legal, bem interessante. Você vai aí compreender um pouquinho melhor, né, sobre a tabela periódica e as configurações eletrônicas. Aqui a gente tem a estrutura cristalina, o retículo cristalino, que é formado justamente por conta dessa ligação existente entre esses íons, tá bom? Então, é um retículo forte que faz com que as propriedades, as características dos compostos aconteçam e existam para os compostos iônicos especificamente, tá?
Agora a gente vai falar dos covalentes, olha só. A gente apresentou rapidamente aqui os compostos iônicos, vamos falar dos compostos formados a partir de ligação covalente. E a palavra-chave para covalência é essa daqui, ó, compartilhamento, tá? Então, na ligação covalente, os átomos compartilham pares de elétrons, tá? Se na ligação iônica eles doavam e recebiam, aqui não. Aqui acontece o compartilhamento. O que quer dizer isso? O átomo, o elétron que é de um também é do outro, tá? Então, a gente vai contar aí esse elétron para os dois átomos dessa ligação existente, tá bom? Então, como no caso da ligação covalente, a diferença de eletronegatividade é menor, por esse motivo, os átomos que realizam essas ligações, né, covalentes, são aqueles daquela região verdinha e amarela que eu apresentei agora há pouco na tabela para vocês, né? Então, são aqueles átomos mais próximos. E o hidrogênio, não esquece que o elemento hidrogênio também está aqui na regrinha da ligação covalente. Aí eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro exemplo, olha só. Então, eu tenho aí, né, a covalência, ligação covalente do átomo de cloro, tá? Então, o cloro é da família 7A. Vou até escrever aqui para a gente não ter dúvidas, né? O cloro é da família 7A, por esse motivo, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Eu representei com as bolinhas aqui, tá, gente? Segundo a fórmula de Lewis, a gente pode fazer isso. Então, eu coloco a camada de valência, os 7 elétrons. E aí, gente, lembrando que a regra do octeto funciona em todas as ligações. O cloro precisa ter 8 elétrons na sua última camada. O que ele vai fazer? Vai compartilhar, né, um elétron. Cada um compartilhando um elétron, a gente tem aí, né, 8 elétrons para cada átomo, tá bom? Ok? Bora ver mais um exemplo, o nosso exemplo, último exemplo aí de ligação covalente. É a fórmula da água, né? A estrutura da água aqui, estrutura de Lewis da água. O oxigênio é da família 6A e o hidrogênio é da família 1A. Então, quer dizer que o oxigênio precisa fazer 2 ligações, já que ele é da família 6. Enquanto que o hidrogênio, que tem apenas um, ele é uma exceçãozinha da regra, né? Então, ele precisa fazer ali uma ligação apenas, tá? Então, o hidrogênio é uma exceção, ele não precisa aí ter 8 elétrons na sua última camada, ele precisa apenas de 2 elétrons. Então, como ele já tem um, fazendo mais uma ligação, ele adquire essa estabilidade, tá? Olha aqui para a gente finalizar a ligação covalente, funciona da seguinte maneira, né? Essa ligação, a covalente, ela é aquela principalmente para essas substâncias simples, como é o caso do gás cloreto, o gás hidrogênio, o gás oxigênio e também para as cadeias carbônicas, né, os compostos orgânicos. Na ligação covalente, ela está bastante presente aí nesse tipo de compostos. E, como eu já havia comentado, né, a diferença de eletronegatividade entre esses ligantes na ligação covalente é que determina se ela é polar ou apolar. Mas isso aí, gente, é assunto para uma outra aula. Até vou sugerir para vocês daqui a pouquinho esse estudo de polaridade, ok? Bora lá para o nosso resumo final aqui. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, ó, resumindo, né, ligações químicas são as interações entre átomos que buscam estabilidade eletrônica. Quais são os tipos de ligação que existem? Iônicas, covalentes e metálicas. E a regrinha que ajuda a gente a entender essas ligações é a regra do octeto. Ela define que o átomo fica estável, para ficar estável, ele deve ter na sua camada de valência 8 elétrons. Tá bom, gente? Por aqui a gente finaliza esse primeiro momento aqui do aulão. Agora eu vou propor para vocês uma questão. Quero ver se vocês aí entenderam o que eu falei agora. Vamos lá. Então, olha só, a questão é essa daqui, né? Uma questão subjetiva. E eu pergunto para vocês o seguinte, considere o elemento cloro e ele vai formar ali compostos com 4 outros elementos, o hidrogênio, o carbono, o sódio e o cálcio, tá? Então, é uma combinação entre esses elementos, o cloro e esses 4 elementos. Eu quero saber o que vai acontecer, né? Quais são as ligações químicas
que vão acontecer entre o cloro e esses elementos, mas eu quero que vocês identifiquem para mim quais seriam covalentes, tá? Dentre essas ligações entre o carbono e os elementos, quais apenas seriam covalentes? Vou dar uma dica para facilitar aqui a vida de vocês. Olha lá na tabela, aquele esqueminha das cores, facilita bastante a gente determinar quem é covalente, quem é iônica e quem é metálica, tá bom? Então, a tabela ajuda bastante e como eu já venho falando aqui com vocês, né, também dá uma olhadinha nos episódios anteriores que a gente dá essa dica aí da tabela periódica e configuração eletrônica. Bora lá para esse gabarito? Bora ver se a gente acertou? Então, né, gente, a perguntinha era a seguinte: quais seriam as ligações existentes entre o cloro com 4 outros elementos? O hidrogênio, o sódio, o carbono e o cálcio, né? São 4 elementos combinados com o cloro, tá? E aí a gente vai determinar os tipos de ligação. Como eu havia comentado, a tabela periódica ela ajuda muito na hora dessa determinação, tá? Ela facilita bastante aí a gente determinar. Por exemplo, cada ligação a gente vai ter uma região, né, ali na tabela periódica. Para a ligação iônica, por exemplo, tem que ser sempre um metal com um ametal, tá? Então a gente vai ter um metal daquela região rosinha, né, daqueles elementos que têm a tendência a perder os elétrons, com um ametal, daquela outra região da tabela periódica, tá? Já no caso das ligações covalentes, a gente precisa ter um ametal junto com outro ametal ou então o hidrogênio, tá bom? Então, na ligação covalente não tem metais, tá? Então, se aparece um metal ali, a gente já fica esperto, já sabe que com certeza não vai ser uma ligação covalente que vai se apresentar ali. Tá bom? Olha só como já facilitou, porque a tabela periódica, ela é mais da metade dela formada de metais, não é verdade? Então, vamos lá. Aqui nós temos a ligação entre o cloro e o hidrogênio. O cloro é um ametal, tá lá na família 17 da tabela. Tenho certeza que você tá com a sua tabela aí, né? Para poder estudar ligações. E aí o cloro tá ligado ao hidrogênio. Então, é um ametal com hidrogênio, ligação covalente. Não tem metais, né? Não tem metal ali. É um ametal com hidrogênio, tá? Aqui é o carbono com cloro, né? Segundo exemplo. O carbono também é um ametal do mesmo grupo ali do cloro, né? Da mesma região do cloro. Então, são 2 ametais aqui, tá? 2 ametais também é ligação covalente. Não temos metal aqui nessa ligação entre carbono e cloro. Então, também é ligação covalente, tá? Então, aqui, a primeira e a segunda já são covalentes. Já respondem ali a nossa pergunta, tá? O terceiro é o sódio com o cloro. O sódio é um metal. Tá lá, bem grandão na família 1 da tabela periódica. É um metal alcalino. Se é um metal e o cloro é um ametal, então caracteriza uma ligação iônica, não é mesmo? O sódio doa um elétron para o cloro, tá? Ele tem tendência a doar. Já, nosso último exemplo é o cálcio com o cloro. O cálcio também é um metal, tá? É um metal alcalino terroso. Então, um metal ligado a um ametal, ligação iônica também. Então, as 2 primeiras covalentes que respondem à nossa pergunta, né? O cloro com o hidrogênio e com carbono, e as 2 segundas são iônicas, que é o cloro com o sódio e com o cálcio. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Agora eu apresento para vocês aqui alguns assuntos que vão ser bem interessantes vocês estudarem mais lá para frente. Olha só. Então, gente, eu proponho para vocês esse cronograma de estudos, tá? Na aula de hoje, em todos os episódios anteriores, eu apresentei para vocês as ligações iônica, covalente e metálica, mas é claro que a gente acabou focando, né, mais nas ligações iônicas e nas ligações covalentes. Então, eu proponho aí que vocês estudem mais, né, reforcem mais os conceitos de ligação covalente dativa, ligação metálica também, estude mais sobre esses compostos metálicos e a polaridade, né, que eu havia comentado com vocês ali sobre a diferença de eletronegatividade na ligação covalente. Então, reforça os conceitos de polaridade, ok? Vamos lá para as nossas considerações finais.
Então, gente, por aqui a gente finaliza o aulão de hoje. Eu agradeço muito aí o convite para participar desse aulão, tá? Fiquei muito feliz em poder contribuir aqui com vocês. Aproveitem, segue a gente lá nas nossas redes sociais, tá bom? Que é o @conquistar.seducan e também a nossa hashtag, né, Conquistar22. Bora aproveitar que a gente está encerrando aqui, né? Então, vamos lá para a nossa hora da selfie? Então, gente, por aqui eu finalizo a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, tá? Achei muito legal participar aqui dessa temporada do Conquistar. Espero que vocês acompanhem todos os outros episódios, ok? Agora a gente vai para uma live lá no Instagram do Conquistar, tá bom? @conquistar.seducan e vai continuar falando um pouquinho mais das ligações químicas. Eu aguardo vocês lá, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Thank you.